Notícias e informação no Boa Tarde Mogi. Agora 1h01, este é o Boa Tarde Mogi, edição de terça-feira, 16 de julho de 2019. E em todo o mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas, em quase 150 países, são afetadas pelas chamadas doenças tropicais negligenciadas, um grupo de doenças assim classificadas pela Organização Mundial da Saúde por afetarem sobretudo populações vulneráveis, com escassos recursos financeiros, acesso limitado aos serviços de saúde, vivendo em áreas remotas e que custam bilhões de dólares às economias em desenvolvimento todos os anos. Essas doenças cegam, mutilam, desfiguram, debilitam centenas de milhões de pessoas nas favelas urbanas e nas partes mais pobres do mundo. Sobre esse assunto, a gente conversa com Ricardo Fujiwara, professor associado no Departamento de Parasitologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Está por telefone, ao vivo com a gente. Professor Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da rádio. Professor, muito obrigado por participar aqui da nossa programação e trazer esse alerta tão importante, já que o Brasil também, possui essas doenças tropicais negligenciadas. É uma lista da Organização Mundial da Saúde. O senhor poderia falar quais doenças são essas? Olha, Márcio, são várias doenças. As mais comuns são dengue, doença de Chagas, hanseníase, leishmaniose, zika, dengue, chikungunya, e tem muitas que ainda são esquecidas nos dias de hoje. Quem hoje não ouviu falar da lombriga, pulga, piolho, então são várias doenças que realmente são esquecidas por falta de investimento, e isso afeta todos os brasileiros. Agora, professor Ricardo, por que são esquecidas, esse é o termo que você usou, negligenciadas? Quer dizer, os próprios agentes de saúde, as autoridades sanitárias do país acabam negligenciando que esse problema existe, ou é a questão da própria população mesmo, que muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade? A gente chama de doenças negligenciadas, são essas doenças que, na verdade, faltam um investimento do setor privado. Na verdade, a pesquisa no Brasil ela é sobretudo financiada pelo governo, mas isso acontece basicamente no Brasil. Nos países já desenvolvidos, a grande parte do investimento é feito pelo setor privado. E considerando que são doenças de pessoas populações vulneráveis, de baixo recursos financeiros, então ele não tem um apelo comercial. Na verdade, há sim o interesse do governo, não só os cientistas, o pessoal dos serviços de atenção à saúde, nós temos todos os dias batalhado contra essas doenças, mas a gente pode falar que o investimento ainda não é suficiente para a gente eliminar essas doenças ou controlar de uma forma mais plausível, infelizmente. Pois dessa lista da Organização Mundial da Saúde, são 21 doenças e pelo menos 18 estão presentes no Brasil, né, professor? Exatamente. Estão presentes no Brasil, na verdade, são presentes em todos os países tropicais. Muitas delas a maioria delas, claro, estão associadas às condições sanitárias deficientes, mas muitas são por causa do próprio clima do Brasil, do clima tropical, por isso são doenças tropicais, por causa da temperatura, umidade, e isso favorece os vetores, pode ser insetos ou caramujos. Então, o Brasil, nós temos todas as condições favoráveis para a transmissão dessas doenças, e não é muito raro a gente ter esses surtos, como a gente vê de dengue, zika, chikungunya, Agora, professor, a questão da vulnerabilidade de grande parte da população, As pessoas muitas vezes vivem amontoadas em favelas, ocupações irregulares, Inclusive, muitas cidades pobres também existem, até mesmo por esse Brasil, Isso conta muito também, quer dizer, às vezes as pessoas não têm acesso à saúde, não têm acesso à informação, isso conta para o surgimento dessas doenças? Ela conta para o surgimento e para a manutenção. É claro que tem algumas doenças, por exemplo, as arboviroses, que são aquelas transmitidas por o Aedes, por exemplo. O Aedes ele não escolhe quem tem dinheiro, quem é rico, seja pobre, ele pode picar e transmitir. Mas as baixas condições de infraestrutura sanitária, lembrando que
do Brasil, só 50% do Brasil tem uma rede de esgoto efetiva, o tratamento de esgoto ainda é muito mais eficiente ainda. Isso favorece a proliferação dessas endemias no Brasil. Infelizmente, a gente vê muito no Brasil afora ainda, a gente guarda às vezes essa imagem da cidade grande, mas quando a gente é só sair um pouquinho do centro, nós já podemos deparar com essas doenças. Certo. Professor, o que dizer, por exemplo, da sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, da hanseníase, da tuberculose, né? Também há um aumento de casos aí entre as populações mundiais, né? Tem um aumento de casos e também tem que falar que essas doenças ainda a população esquece que existe, na verdade. Então, por exemplo, sífilis é uma doença sexualmente transmissível. É claro que dá importância da precaução, mas hanseníase e tuberculose, que muitas vezes a gente achava que já tinha controlado, são doenças que são recorrentes e basicamente a gente de tempos em tempos tem que lembrar a população dos cuidados, realmente do autoexame, né? E existem outras doenças que, na verdade, nós estamos negligenciando a própria comunidade. Lembrando que para o controle de doenças, Márcio, é importante a participação efetiva da sociedade. Então, nós estamos esquecendo de várias outras doenças que no passado era muito comum e estão ressurgindo de novo pela nossa falta de atenção, falta de cuidado, enfim. Isso, claro, amparado pela falta de esgoto em muitos centros. Isso nos remete às informações falsas, né, professor, que muitas vezes circulam pelo WhatsApp, pelas redes sociais, de que a vacinação, por exemplo, contra o sarampo, ou então a vacinação contra a febre amarela, ela faz mal. Uma informação falsa, né? As pessoas acabam inventando histórias que não existem em relação às vacinas, que são essenciais e são a melhor forma de se prevenir uma doença. Isso também conta? Conta muito, Márcio. Na verdade, as vacinas são ferramentas de controle, elas não são as únicas ferramentas. Então, para algumas endemias, o importante é o tratamento, o diagnóstico precoce, mas para algumas são essenciais a vacinação. No caso do sarampo, a gente poderia ter considerado erradicado o sarampo no Brasil. E, novamente, pela nossa falta de cuidado da população ou então por esses mitos, deixamos de resguardar e vacinar. E isso volta à tona essas doenças que, basicamente, uma simples vacinação já poderia reduzir ou mesmo prevenir totalmente a transmissão, né? Professor, o senhor citou doenças que estavam esquecidas, até mesmo na memória do público, como, por exemplo, a sarna e até a doença de Chagas. Quer dizer, essas doenças também merecem atenção, porque a gente nunca mais tinha ouvido falar sobre a doença de Chagas, né? Ela ainda é restrita em alguns lugares do Brasil, por exemplo, como a filariose, né, que causava elefantíase. Temos sim no Brasil, ainda estão em regiões focais, e a verdade é que o Brasil é um país continental. A gente sempre conversa entre os cientistas e entre o pessoal do Serviço de Atenção à Saúde. Se a gente procurar, a gente acha, e a ideia no Brasil futuro é a gente realmente ter ciência e controle de todas essas doenças. É impossível que no dia de hoje ainda a gente sofra dessas doenças tropicais. Certo. E por causa disso vai ser realizado um congresso, não é isso mesmo? Entre os dias 28 e 31 de maio, na Universidade Federal de Minas Gerais, e o tema é Convergência e Inclusão em Busca de Soluções Sustentáveis para o Diagnóstico, Tratamento e Controle das Doenças Tropicais. Essa atividade como é que vai ser, professor? Márcio, só para corrigir, vai ser de 28 a 31 de julho, já daqui... Isso, de julho. Eu li maio aqui, maio já passou. Não, julho, isso julho. Mesmo. Na verdade, é uma junção dos dois dos maiores congressos da nossa área, o Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e o Congresso Brasileiro de Parasitologia. São congressos que são realizados há mais de 40, 50 anos. E esse ano será em conjunto, porque no momento de crise, todos os cientistas do Brasil estamos unidos para pensar em soluções sustentáveis para o nosso país. Então, a nossa ideia é nos juntarmos todos. Serão eventos de domingo a quarta-feira, que vão ter oficinas, minicursos, palestras, também alguns abertos a toda a sociedade, que a importância também para todos nós é mostrar para a sociedade que nós somos mobilizados.
O Brasil é um dos maiores produtores de conhecimento na área e, no final, nós estamos todos comprometidos em dar a nossa parcela de contribuição para a sociedade, do que depender dos cientistas, dos professores e todo o Brasil dessa área. Nós estamos tentando fazer um bom caminho. Esse é o momento onde nós nos reunimos e tentamos implementar novas formas de controle, discutir novos tratamentos, novas vacinas. Estão todos convidados. Quem que pode participar, professor? O Congresso ele é aberto para todos os pesquisadores, professores, estudantes de graduação, estudantes do ensino médio, agentes públicos de saúde e a comunidade em geral. Quem quiser participar e entender um pouco mais de doenças tropicais, é aberto a toda a população. E quem quiser participar faz como? Precisa fazer alguma inscrição prévia? Procura um site? Como é que faz? Isso, nós temos o site, www.medtrop-parasito2019.com.br. Se você jogar Medtrop Parasito 2019 nos buscadores, vocês vão achar o site. Medtrop Parasito 2019. De 28 a 31 de julho, então. Isso. Professor, para a gente finalizar, muito interessante esse assunto, ficaria aqui a tarde inteira falando, mas assim, para a gente finalizar, qual que, na sua visão, qual que deve ser o futuro das populações mundiais vulneráveis a essas chamadas doenças tropicais negligenciadas, já que, como você mesmo ressaltou, existem autoridades preocupadas com o assunto, cientistas fazendo pesquisas, buscando novas soluções, novas vacinas, mas de uma forma geral, com recursos escassos que nós temos, com as populações vulneráveis. Qual que deve ser o futuro de toda essa história, hein? Márcio, a gente procura não desanimar, mesmo em face dos recursos escassos. Isso é só um momento do país. E lembrar que o que a gente batalha muito é para que todo o nosso conhecimento seja gerado em favor da nossa sociedade. Lembrando que, mesmo que daqui a uns anos a gente tenha toda a infraestrutura sanitária, como tem nos países desenvolvidos, eles não deixam de ter doenças tropicais, principalmente onde tem temperatura e umidade. Nós avançamos muito. O Brasil hoje ele é muito mais efetivo em controle. Estamos muito mais à frente do que alguns países como da África, que infelizmente sofrem e tem muitas mortes decorrentes dessas doenças. Mas o que nós esperamos é isso, trazer contribuições e que no futuro a gente só fale da história de doenças, não que elas assolam no nosso presente. Legal, legal. Professor Ricardo Fujiwara, associado no Departamento de Parasitologia da Universidade Federal de Minas Gerais, muito obrigado pela sua participação, um bom congresso aí no final do mês de julho, Muito obrigado pela sua participação e a gente futuramente volta a conversar aí para falar de como foi o resultado do congresso, tá ok, professor? Ok, muito obrigado, Márcio. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigado, um abraço e uma boa tarde para você. Tá então, professor Ricardo Fujiwara, falando sobre as doenças tropicais negligenciadas e que afeta 1 bilhão de pessoas em quase 150 países. 1h15, vamos rapidinho para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as últimas informações desta edição.